Fala pessoal, sejam muito bem-vindos para mais uma aula aqui da Base Treinamentos. E na aula de hoje a gente vai falar da diferença das políticas de retenção que nós temos para os backups do RMAN. Quando a gente fala de políticas de retenção, nós temos basicamente duas que nós podemos utilizar, que é a política de redundância e a política de janela de recuperação, que é o que a gente chama de Recovery Window. Então essa vai ser uma aula totalmente hands-on. Eu já estou aqui no meu MOBA, no meu terminal. Eu vou acessar aqui então o meu RMAN target barra, para a gente poder rodar alguns comandos e mostrar para vocês a diferença dessas duas políticas na prática. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é rodar o comando show all. Show all vai mostrar algumas configurações do RMAN e entre elas a configuração que vem como default na política de retenção, assim que você cria o seu banco de dados, é a política de redundância. Então essa é a primeira linha aqui. E ela vem configurada como 1. O que isso quer dizer? O que é uma política de redundância, primeiramente? Política de redundância quer dizer quantidade de backups armazenados, ou seja, a quantidade de backups que nós vamos armazenar até que um último backup, ou seja, o backup mais antigo, fique como obsoleto, seja marcado como obsoleto. Nesse caso, o que significa isso, então? Quer dizer que nós vamos fazer um primeiro backup, e se a gente der, por exemplo, um comando de report obsolete, delete obsolete, não vai acontecer nada, porque nós temos apenas um backup. A partir do momento que eu fizer um segundo backup, o último backup que foi feito, o backup mais antigo, ele vai ser marcado como obsoleto. E o que isso quer dizer? Aí depende. Se você, por exemplo, estiver armazenando os seus arquivos de backup e recovery na FRA, que inclusive nós temos uma aula bem completa falando sobre a FRA, que é a Fast Recovery. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, então eu recomendo que você assista, porque é realmente uma aula bem detalhada, onde a gente fala só sobre FRA, sobre Fast Recovery. Então, se você estiver armazenando os seus arquivos de backup e recovery na FRA, se a FRA precisar de mais espaço, estiver perto de atingir o limite, para colocar novos arquivos de backup e recovery, ela vai fazer a limpeza dos backups obsoletos. Então, se você estiver armazenando lá, cuidado, porque se você não quiser que esses backups sejam deletados, você tem que mover eles de lá, e aí eles vão se tornar expirados, e aí você faz apenas o delete do registro do backup, não o backup físico em si. Se você não estiver armazenando os backups na FRA, você vai ter que entrar aqui no RMAN e dar o comando delete obsolete. A partir do momento que você der esse comando, você vai deletar tanto o arquivo físico quanto o registro do backup realmente. Nesse caso aqui, nós não temos nenhum backup obsoleto. Na realidade, eu acho que nós não temos nem backup nessa base. Não temos nenhum backup. E a política de redundância está como 1. Então, o que a gente vai fazer é fazer um primeiro backup aqui. Eu vou fazer um backup simples, backup datafile 1, só para a gente poder mostrar esse backup se tornando obsoleto. Então, não precisa fazer backup da base toda, até para não demorar muito. A gente faz simplesmente um backup de datafile. E eu vou fazer outro backup e a gente vai ver como que ele vai ficar marcado como obsoleto aqui pelo Oracle. Então, backup finalizado. Eu vou só conferir, pessoal, como que está configurado aqui a minha FRA. Show db recover file dest. Só para ver, show parameter db recover file dest. Só para ver como que tá. A minha FRA está com 10 GB, então provavelmente não tem problema. Como a gente não tem nenhum backup feito, eu não devo ter nada armazenado aqui na minha FRA nesse momento. Deixa eu copiar um comando aqui para a gente executar, para a gente ver. Temos aqui o backup piece que a gente acabou de fazer, o nosso datafile 1. Então apenas isso que a gente tem na nossa FRA, só para não ocorrer dele acabar limpando se ela tivesse muito pequena, às vezes eu faço algum teste, então eu coloco a FRA com tamanho pequeno, então eu poderia correr o risco dele automaticamente fazer a limpeza, e não é isso que eu quero. Eu quero mostrar para vocês o backup obsoleto aqui pelo RMAN. Então, se a gente der um list de backup aqui agora, nós vamos ter então as informações do backup que a gente acabou de fazer, tá? Então, tem várias informações aqui. A gente não vai entrar em todas essas informações aqui agora. Basicamente, a gente tem aqui o backup set, a chave do backup set, então 170 e 171. Por que tem dois, Porque quando a gente fez o backup do datafile, inclusive ele mostra aqui o nome do piece, o piece name, e mostra qual é o arquivo que ele backupou nesse piece name, ou seja, ele tem aqui apenas o datafile system, que é o datafile 1 que a gente fez o backup. E ele também, como o auto backup está como on, ele automaticamente já faz um backup do control file e do SP file. Então, se a gente der um show all aqui, a gente consegue essa informação também. Configure control file
auto backup on, tá? Então, ele já faz o backup do control file e também inclui o SP file. Se a gente fizer novamente um outro backup do nosso datafile 1, então backup datafile 1, backup finalizado, então agora nós temos dois backups. Se eu der um list de backup aqui, a gente vai conseguir ver que nós temos dois backups que foram feitos, né? Tanto o backup do datafile quanto o auto backup, então por isso que nós temos 4 aqui, tá? Nesse caso, se a gente der um report obsolete agora, de acordo com a nossa política de retenção, que é uma política de redundância comum, ó, inclusive ele mostra aqui, ó, a política de retenção, nós temos os primeiros backups que foram feitos, ou seja, o backup set 170 e o backup set 171, que é o auto backup, já estão como obsoletos. Então, nesse caso aqui, ó, deixa eu vir aqui para esse diretório. Vamos dar um CD aqui, só para a gente verificar os arquivos. Ó. Então, os dois arquivos aqui. E a partir do momento que eu der um delete obsolete, e der um yes aqui, ele pede para eu confirmar, o que ele vai fazer? Ele vai fazer a limpeza. No caso, ele fez a limpeza apenas de um, porque provavelmente o auto backup deve estar em outro local. Né? Então, ele já automaticamente já remove o backup daqui. Então, ele limpa tanto o registro. Nesse caso, se a gente der um list de backup novamente, você pode ver que ele não vai mais ter o registro do backup no control file. Então, ele limpa tanto o registro quanto realmente o backup físico. Agora, é importante a gente frisar, antes da gente falar da política de retenção de janela de recuperação, que a retenção dos backups ela está atrelada apenas a marcar um backup como obsoleto. Né? Ou seja, o Oracle entende que esse backup não é mais necessário para a recuperação de acordo com a política de retenção. Não quer dizer, por exemplo, que você não possa utilizar esse backup caso você, por exemplo, armazene ele em outro lugar. Né? Você fez um backup, armazenou ele em outro local, por exemplo, ele vai se tornar expired aqui para o RMAN. Nesse caso, se a gente der um cross-check, a gente vai ver que ele está como expirado, e a gente deleta os backups expirados, a gente vai deletar o registro do backup, mas não o arquivo em si. Não quer dizer que, eventualmente, você não possa catalogar esse backup novamente. Basta você catalogar ele e o backup já vai estar registrado novamente aqui. Se você estiver utilizando o control file, ele vai ficar registrado no control file, mas a questão é que você vai ter o registro desse backup novamente. Então, a retenção está realmente só atrelada a marcar um backup como obsoleto. Para a gente poder alterar a política, né, se a gente, por exemplo, quisesse aumentar a nossa redundância, você pega exatamente esse comando que está aqui, ó, exatamente como está aqui, você só vai trocar o valor. Então, eu poderia, por exemplo, colocar configure retention policy to redundance 2. Aí, nesse caso, eu poderia ter 2 backups disponíveis, né, e o terceiro backup, que eu fizesse o último backup feito, né, o mais antigo, ficaria marcado como obsoleto, e ele poderia ser deletado se estivesse na FRAL. Você mesmo poderia vir aqui e dar o comando que a gente já passou, de delete obsolete, para poder liberar espaço e deletar tanto o arquivo físico quanto as entradas de registros que a gente tem dos backups. Bom, a outra política de retenção que nós podemos utilizar é a política de retenção de janela de recuperação. Eu vou pegar o comando aqui e vou colocar aqui para a gente ver. Ó. É assim que a gente configura. Ó. Configure retention policy to recover window, não é Windows, recover window off, e aí você coloca a quantidade de dias que você quer armazenar de backup. A janela de recuperação está atrelada à quantidade de dias que você vai manter um backup até que ele se torne obsoleto. Nesse caso aqui, nós colocamos 1 dia, ou seja, todos os backups que eu efetuar nesse período de 1 dia, eles não vão ficar como obsoleto. No próximo dia, o backup, né, que já tiver ultrapassado esse tempo, ele vai ser marcado como obsoleto. Então, por exemplo, poderia fazer um backup datafile 1. Nós já temos um backup feito, eu vou fazer mais um e mais um, e a gente vai ver que ele não vai ficar como obsoleto. Um ponto importante sobre a política de retenção de janela de recuperação é o seguinte. Se você tiver só um backup, vamos supor que você tenha a sua política de retenção como 1 dia. Enquanto ele faz o backup aqui, eu vou explicando, tá? Se passar, por exemplo, se você fez um backup hoje, tá? Se passar 2 dias, vou colocar só para fazer mais um backup aqui. Beleza, então você fez o backup hoje.
Se passar 2 dias e você não tiver feito nenhum backup, e você tiver apenas um backup, mesmo que a sua janela de retenção seja 1 dia, o Oracle não vai marcar esse backup como obsoleto. Ele entende que você precisa de pelo menos um backup para poder fazer uma recuperação. Então, ele não marca o seu único backup como obsoleto. Ele só vai marcar depois que você fizer um novo backup, né? E aí sim ele vai marcar o último backup como obsoleto. Em relação a backups incrementais, é a mesma coisa. Se você faz um backup level 0 hoje, por exemplo, e daqui a 2 dias você faz um backup level 1, o Oracle não vai marcar esse backup level 0 como obsoleto. Por quê? Porque ele entende que o backup level 1 sem o level 0 não é possível fazer uma recuperação completa dessa forma. Então ele não marca o backup level 0 como obsoleto. Só vai marcar a partir do momento que você fizer um outro backup level 0. Tá? Então, essa é uma dúvida em relação à política de janela de recuperação, Recovery Window, e a gente já explicou então agora na nossa aula. Se a gente, por exemplo, acabou os 2 backups, se a gente der um list de backup aqui, a gente vai ver que a gente tem 3 backups agora que foram feitos. Né? Se a gente der um report obsolete, a gente vai ver que a gente não tem nenhum backup como obsoleto por conta da nossa política de janela de recuperação de 1 dia. Como que a gente faz para poder testar isso? Né? Vamos maquiar, então, a data e hora do nosso sistema operacional para a gente poder ver isso funcionando na prática. Né? Então, vou fazer o seguinte, pessoal. Deixa eu ver que dia é hoje. Né? Deixa eu dar um SU para o root aqui. Vou logar como root. Então, dia 14, 5 e 23. Para a gente poder alterar a data do Linux, a gente vai rodar o seguinte comando. Deixa eu só modificar a data aqui. Dia 14, eu vou botar então para o dia 15. Às 7 horas, pronto. 7 horas já passou um dia, já passou 24 horas. Então, para a gente poder alterar a data, a gente dá esse comando de date. Passa aqui o dia, passa o mês, passa o dia e passa a hora e o ano também. Então, a gente dando esse comando, a gente vai alterar então para o dia 15, né, 15 de fevereiro, às 7 horas. Ou seja, já passou 24 horas desse backup. Então, se eu rodar novamente um comando, né, deixa eu só sair aqui do RMAN, conferir, date, maravilha. Vou entrar aqui novamente no RMAN, só dar um clear aqui. RMAN target barra. Se a gente der então um report obsolete, ele vai ter que agora mostrar que os backups estão obsoletos. Report obsolete. Ó, ele mostrou então 2 backups como obsoleto. Por quê? Como eu falei para vocês, na realidade, todos os 3 backups que estão ali estão como obsoletos, porque eles foram feitos todos no mesmo dia. Só que o Oracle precisa de pelo menos um backup, então ele não vai marcar todos como obsoletos. Se eu fizer o comando delete obsolete, ele não vai deletar todos os backups. Eu ainda vou ter um backup aqui, mesmo ele estando fora da política de janela de recuperação. Como eu falei para vocês, o Oracle entende que você precisa de pelo menos um backup para poder fazer uma recuperação. Bom, e uma última coisa para a gente poder fechar a nossa aula de hoje é que a configuração, ou seja, né, a política de retenção de janela de recuperação, a quantidade de dias, ela deve estar de acordo com o registro de retenção do control file também. Porque o que acontece? Não adianta nada eu colocar uma política de recuperação de janela para 10 dias, né, aumentar aqui para 10 dias, se o meu control file não reter 10 dias de informações. Ou seja, a gente tem um parâmetro, que é esse parâmetro aqui, control file record keep time. O default dele é 7. Então, ele só vai armazenar 7 dias de retenção. Quando começar a ter mais backups do que 7 dias, o RMAN vai acabar esquecendo os registros desse backup. E o que pode acontecer? Né? Você perder as entradas de registro desses backups, e aí quando você tentar, por exemplo, efetuar um comando de delete obsolete, você não vai conseguir deletar, porque não vai ter mais o registro no RMAN. Então vai acabar que vai ficar acumulando backup lá, você vai ficar com espaço em disco, e você vai acabar esquecendo, e isso vai ocupando espaço em disco com os seus backups. Então, quando você colocar uma política de retenção, por exemplo, para 10 dias, você precisa igualar aqui a política de retenção do control file também, nesse parâmetro control file record keep time. Então aqui eu coloquei para 10, minha política de retenção também está 10. Lembrando que quanto mais dias o control file reter de informação, maior ele vai ficar. Bom, então foi isso para a aula de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu vejo você na próxima aula.